Olá, para quem não me conhece, eu sou Tenente Coronel R1 Luísa Pigini, sou psicóloga, sou doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e neste momento presto tarefa por tempo certo no Hospital de Força Aérea de São Paulo, na seção de Psicologia. A sessão de Psicologia foi solicitada, nesse grave momento que atravessamos, a apresentar sugestões voltadas para o suporte das equipes que estão na linha de frente do atendimento de pacientes afetados pelo coronavírus. Eu ampliaria as possibilidades de atuação, como não só suporte, como prevenção e promoção da saúde também. Como minha área de atuação acadêmica é focalizada na teoria da resiliência, esta contribuição estará baseada nos principais fundamentos dessa teoria. E eu pretendo com isso que essas colocações possam facilitar a organização de programas de prevenção e promoção de saúde, especialmente voltadas para aquelas equipes que neste momento estarão na linha de frente do enfrentamento dessa pandemia que se coloca. A teoria da resiliência, ela tem se mostrado bastante eficiente, bastante promissora no sentido da montagem desse tipo de programação. Como estou de home office, eu estou fazendo esta contribuição sob a forma de um vídeo gravado, e para que esse vídeo não ficasse muito longo e, portanto, não ficasse muito acessível para quem neste momento está já sobrecarregado com várias medidas que devem ser tomadas, ele está dividido em 3 partes. São 3 tópicos que se complementam, no final dos quais nós pretendemos apontar algumas possíveis ações com base nesses fundamentos que vamos colocar. Bom, esta apresentação estará focalizando especialmente os gestores de pessoas, que neste momento têm essa importante responsabilidade de coordenar equipes que estejam que tenham essa missão de se colocar profissionalmente na linha de frente para o atendimento de pacientes acometidos pelo Covid-19. É claro que eu sei que esses gestores que estarão no papel de líder, estarão, portanto, exercendo uma função muito importante neste momento, também estarão sob o impacto de todas as circunstâncias que decorrem de estarmos enfrentando neste momento uma pandemia e todas as medidas preventivas que delas decorrem. Bom, mas eu entendo também que ao falar aos gestores, eu estarei oferecendo algum elemento de suporte para os mesmos, assim como estarei indiretamente atingindo os demais membros da equipe, que neste momento poderiam se beneficiar desse tipo de informação, desse tipo de suporte. Bom, nessa primeira parte, nós começaremos do começo, apresentando então os principais conceitos postos pela teoria da resiliência. Esses conceitos fundamentarão os demais tópicos e fundamentarão toda a discussão que se seguirá. Vamos a eles então. A intenção aqui não é fazer uma longa discussão sobre os aspectos teóricos da resiliência, mas antes oferecer alguns elementos que sejam operacionais, que sejam pragmáticos e que possam ter alguma utilidade prática exatamente nesse momento. Porém, se faz necessário que definamos alguns conceitos básicos que sustentam a teoria da resiliência, para que possamos, a partir desse esclarecimento conceitual, discutir então as possibilidades de aplicação do mesmo. E eu começaria pelo próprio conceito, pela própria definição de resiliência. Eu vou usar aqui a definição amplamente consagrada
que significa, que se refere à adaptação positiva em um contexto de significativa adversidade. Bom, aqui eu quero grifar a palavra significativa. Isso porque adversidades todos nós enfrentamos na nossa vida inteira, em vários momentos da nossa vida. E todos nós temos recursos naturais que utilizamos para enfrentando cada uma delas e nos adaptando. Mas há situações em que a adversidade se impõe de uma maneira especialmente severa, especialmente drástica e que leva a uma necessidade de adaptação que envolva muito mais recursos. Então, agora nesse momento eu acho importante a gente definir que tipo de adversidade se trata aqui. Certo? São todas aquelas ameaças à sobrevivência, ameaças à vida, ameaças ao livre curso do desenvolvimento humano, ao livre curso da realização de desejos, de objetivos, tudo aquilo que comprometa a continuidade de um curso de vida. Claro, estou falando de pessoas, mas isso pode ser também multiplicado para grupos de pessoas, para organizações, para instituições. Portanto, nós falamos aqui de uma situação adversa que aumenta a vulnerabilidade da pessoa. Bom, nós também precisamos entender que a situação adversa ela pode se impor num contexto em que havia uma razoável adaptação, uma razoável conformidade ao que se deseja para o livre curso do desenvolvimento das pessoas e instituições. Mas a condição adversa pode se impor também em um contexto em que outras adversidades já se encontravam presentes. Então, ela pode se incluir num contexto, numa constelação de múltiplos fatores adversos também. E aí, basta nós concluirmos essa discussão de adversidade refletindo se a pandemia do coronavírus se constitui ou não numa condição adversa. Bom, e eu vou me antecipar porque eu entendo que o enfrentamento da pandemia do coronavírus se constitui sim numa condição adversa. E eu não estou aqui discutindo a letalidade do vírus, o seu grau de transmissibilidade, o potencial de pessoas que estão em risco, que serão mais afetadas, nada disso. Basta eu me render às evidências de que o enfrentamento dessa pandemia nos tirou da zona de conforto, nos tirou da nossa rotina, nos confinou nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, retirou aquilo que é mais fundamental para o ser humano, que é a livre possibilidade de relacionamento, interrelacionamento, a liberdade de ir e vir. Isso, claro, não só na nossa cidade, nem no nosso estado, nem no nosso país, mas é uma condição que se verifica em várias partes do mundo. Então, podemos partir do pressuposto que a pandemia do coronavírus é sim uma condição adversa, porque afeta o livre curso da nossa vida. Outra possibilidade interessante de se utilizar os conceitos da teoria da resiliência para o enfrentamento desta condição que agora então definimos como adversa é por causa dos paradigmas que a fundamentam e que aqui então eu vou agora apresentar, tá? O primeiro deles é que diz respeito que a mera configuração de um contexto de adversidade não precisa apontar necessariamente para uma resposta de má adaptação ou de ajustamento inadequado ou patológico. E, portanto, a teoria da resiliência oferece uma perspectiva positiva do enfrentamento humano, considerando toda a diversidade de recursos, toda a diversidade dos fatores que podem ser utilizados para redes de apoio, como ambientais, como situacionais, como institucionais, e estes recursos positivos podem ser direcionados para esses enfrentamentos. Muito bem. Então,
Quando falamos de enfrentamento de condição adversa sob a perspectiva da teoria da resiliência, nós falamos de uma interação de dois fatores principais, que são os fatores de risco e os mecanismos de proteção. Definindo que entendemos como fatores de risco todos aqueles que aumentam a vulnerabilidade da pessoa posta numa condição adversa. E que mecanismos de proteção, eles se constituem em todos os aspectos que vêm ao encontro ou de encontro a esses fatores de risco, de modo a atenuá-los, de modo a minimizá-los, de modo a proteger a pessoa naquela situação em especial. Portanto, os fatores de proteção permitem a mudança de trajetória de uma possibilidade mal adaptativa para a adaptação positiva. Quais seriam os possíveis fatores de risco em profissionais de saúde? Eu digo possíveis porque eu faço um levantamento aqui muito mais a título de ilustração do conceito. Alguma coisa que a literatura já traz como posto, mas eu não quero nem colocar uma lista fechada e que esgote o assunto e nem deixar de considerar que fator de risco pode mudar de contexto para contexto, ou seja, num contexto, uma determinada característica, uma determinada circunstância se configurará como fator de risco, e em outro contexto não, ou mesmo poderá até se configurar como fator de proteção. Então, para que definamos fator de risco, nós precisamos, antes de mais nada, analisar os seus efeitos, no sentido de aumentarem a vulnerabilidade. Então, neste exercício de refletirmos, eu colocaria alguns aspectos. Por exemplo, a própria profissão de saúde é entendida como uma profissão de risco por causa do tipo de exposição que os seus atores estão expostos. Os profissionais de saúde também são tidos pela literatura como expostos especialmente ao estresse ocupacional, trabalho em turno, jornada de trabalho dupla, necessidade de aprimoramento constante, a própria natureza do trabalho em si, entre outras possibilidades. Bom, profissionais de saúde têm o que a gente chama de experiências empáticas com o sofrimento alheio, tomam contato com pessoas que estão em sofrimento, e esse contato tem uma carga emocional necessária para que os profissionais possam entender o que se passa com essa pessoa, faz parte do exercício profissional. Porém, esta necessidade de empatia cobra também o seu preço. Bom, a natureza da tomada de decisões envolvida no dia a dia dos profissionais de saúde. Nós sabemos que tomar decisões é um processo difícil em qualquer circunstância, até diante da decisão mais simples. Agora imagine quando a decisão que a gente tem que tomar afeta o bem-estar de alguém, afeta a saúde de alguém, afeta, vamos, em última análise, a vida ou a morte de alguém. Imaginem só. Então, isso faz parte da rotina dos profissionais de saúde, esse tipo de tomada de decisão, com toda a carga que ela traz, em especial por envolver esses aspectos. Então, essa atividade profissional se reveste de uma característica tal que muitas vezes nós nos perguntamos, é atividade profissional? É uma maneira de ganhar o sustento diário ou é uma missão assumida? Portanto, todos esses aspectos e mais outros podem se constituir numa constelação de múltiplos fatores de risco. Por outro lado, há uma série de situações e circunstâncias que podem ser entendidas como possíveis mecanismos de proteção para os profissionais de saúde. Por exemplo,
a própria motivação para o trabalho, esse abraçar dessa atividade profissional que é vista como missão. Nós sabemos que profissionais altamente motivados são mais resistentes às vicissitudes, às dificuldades do seu desempenho profissional. Nós podemos também lembrar que os profissionais de saúde geralmente trabalham em equipe, contam com a interdependência de outras pessoas e também do apoio de outras pessoas para o seu cotidiano, para a sua rotina. Isso a teoria da resiliência entende como um fator de proteção, você poder contar com outras pessoas, compartilhar. Nós podemos também lembrar a importância do treinamento. Os profissionais de saúde são instados, são motivados, são voltados e têm mesmo na sua rotina essa prática do aprimoramento contínuo. E por que o treinamento é tão importante? Por que agregar novos conhecimentos é tão importante? Porque em situações as mais diversas, mesmo da rotina, as pessoas saberão como agir, saberão como responder. Então, isso diminui a ansiedade, diminui o impacto da tomada de decisões, portanto, serve sim como um mecanismo de proteção. Podemos também falar da presença dos equipamentos adequados, tanto os equipamentos de segurança quanto os equipamentos para o desempenho profissional. Certo? Tudo que facilita o dia a dia, a rotina, facilita processos, também diminui o impacto, a carga, o estresse e protege. E temos que focalizar, sem excluir outras possibilidades, mas focalizar na qualidade da liderança, que está sempre presente em equipes de saúde. Uma liderança positiva, uma liderança efetiva é vista na teoria da resiliência como um fator de proteção por oferecer uma possibilidade de organização. Então, os grupos de pessoas passam a ser efetivamente equipe. As pessoas têm uma orientação, têm um sentido, têm um rumo a seguir. E por isso os líderes são tão importantes. Precisamos também colocar na nossa discussão alguns aspectos importantes levantados pela teoria da resiliência com relação ao enfrentamento de situações adversas, que diz respeito à teia de relacionamentos, porque será no âmago dessas teias, na qualidade dos relacionamentos, na possibilidade de redes de apoio e de estruturas de suporte, que as pessoas e organizações conseguirão apoio rumo à possibilidade de uma adaptação positiva.